Nós vamos ler a palavra do Senhor para a meditação dessa manhã. Vamos ficar de pé, abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 29. Quero ler com você o versículo 11. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 29, versículo 11. Gênesis 29, versículo 11. Quem já achou, diga amém. Diz assim: então Jacó beijou Raquel e chorou em alta voz. Solta aí. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por esse momento que temos de sentar contigo, Senhor, para ouvirmos aquilo que o Senhor tem a falar ao nosso coração. É como um filho que vai à casa do seu pai, que senta na sala, que reclina a cabeça no ombro e que recebe os conselhos, o direcionamento. Que assim seja nessa manhã, que sejam direcionamentos para nos levar a viver, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem prometido, tudo aquilo que o Senhor tem planejado para cada um de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados, que a Tua palavra tenha fluidez aqui nessa manhã, que Teu Espírito tenha liberdade de agir em nós da maneira que o Senhor quer. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode se assentar, querido? Eu sei que você de repente não deve ter entendido muito o verso que a gente leu como base para a nossa palavra, mas daqui a pouco você vai entender, até porque nós vamos hoje usar mais de um texto. Nós vamos usar uma história, a história de uma vida como base para a palavra que o Senhor quer compartilhar conosco nessa manhã. Nesse texto aqui que a gente leu, verso 11 do capítulo 29 de Gênesis, nos mostra o momento em que Jacó se encontra com aquela que seria a mulher da sua vida. Aqui nesse texto, então, Jacó beijou Raquel e chorou em alta voz. É o momento em que ele conhece Raquel, né? Ele a vê de longe, ele a avista de longe, ela vem ao seu encontro, e aqui é o momento em que ele cumprimenta ela. E apesar, né, de depois ele se tornar o marido dela, aqui nesse momento não é um encontro de um homem com uma mulher, mas é um encontro de familiares, é um encontro de alguém que compartilharia de uma mesma história a partir desse momento, né? E aí quando a gente começa a ler o capítulo 29, né, antes um pouco disso e depois disso, a Bíblia vai nos mostrando alguns detalhes acerca de Raquel e que vale a pena a gente meditar para que a gente chegue no lugar da revelação, no lugar que Deus quer que cheguemos nessa manhã. Bem, o capítulo 29 nos mostra que Raquel era uma pastora de ovelhas. Ela cuidava de um rebanho. E a Bíblia também diz que ela era de boa aparência e tinha um rosto atraente. Então nós estamos falando de uma menina bonita, de uma menina com um rosto formoso, uma menina atraente e uma menina que tinha um trabalho. Não era uma menina à toa, era uma menina que tinha já uma profissão, era uma menina que já exercia um papel de liderança, era uma menina que era respeitada, né, por outras pessoas. Se você for ver no contexto do capítulo 29, existia inclusive, uma ordem para terem acesso ao poço, para alimentarem os animais, e Raquel, ela fazia parte daquele contexto, ela fazia parte daquela organização. De alguma maneira ela era respeitada por ser uma pastora. E a Bíblia diz, como eu disse, que aqui como eu disse sobre o versículo 11, a Bíblia nos mostra o encontro de Jacó com aquela que seria a sua mulher. Jacó beijou Raquel e chorou em alta voz, e ali naquele momento ele começa a trilhar a sua vida ao lado dessa mulher, ou pelo menos ele começa a pensar em trilhar a sua vida ao lado dessa mulher. A Bíblia nos mostra que ele ama a Raquel de todo o seu coração,
E ele demonstra esse amor quando ele vai até Labão e pede, né, para se casar com Raquel. Ele pede para ter Raquel como a sua esposa. É uma história conhecida de todos nós sabemos que para que Jacó se casasse com Raquel, ele tem que estabelecer um acordo com Labão, o seu futuro sogro, um acordo de trabalho de 7 anos. A ideia, né, o acordo era: você trabalha 7 anos para mim, depois de 7 anos trabalhando para mim, eu então entrego para você a minha filha Raquel. E Jacó faz isso, ele trabalha durante 7 anos para conseguir a mão de Raquel como sua esposa. A Bíblia diz que o amor de Jacó era tão grande por Raquel que aqueles 7 anos para ele passam como se fossem alguns dias. A Bíblia fala exatamente assim, né? De tanto que ele amava a Raquel. E aí chega então o momento do casamento, se completam os 7 anos, e Labão então promove, né, a festa e tal, para a celebração do casamento entre Jacó e Raquel. Na noite de núpcias, na hora então do casamento ser consumado, a Bíblia nos mostra que Labão, ao invés de tomar Raquel e entregar ela para Jacó, ele toma a sua outra filha, Lia, e entrega ela para Jacó no lugar de Raquel. E aí Jacó só fica sabendo isso no dia seguinte. Quando Jacó acorda, ele então vê e ele percebe que a mulher que passou a noite com ele não era a que ele amava. Não era Raquel, era a sua irmã Lia. O que Labão usa em sua defesa é que não faria sentido ele entregar a filha mais nova na frente da filha mais velha. Ele diz: olha, eu te dei Lia porque Lia é mais velha, eu preciso entregar primeiro a mais velha para depois entregar a mais nova. Mas por que ele não falou isso antes? Né? Ele deixou Jacó trabalhar 7 anos e não falou nada. Ele de fato engana a Jacó. Jacó fica meio chateado e ele diz assim: vamos fazer o seguinte, vamos deixar completar essa semana de núpcias, e aí depois que terminar essa semana de núpcias eu te entrego Raquel. E aí você fica com Raquel e com Lia, mas para ficar justo, você trabalha mais 7 anos para mim. Quer dizer, ele trabalha 7 anos pela esposa que ele queria, e depois ele trabalha 7 anos, eu não diria que ele trabalha pela esposa que ele não queria, ele trabalha para manter aquela que de fato ele conseguiu. Né? Trabalhou para conseguir Raquel, e ele consegue Raquel depois de uma semana de núpcias que ele tem com Lia, mas para ele continuar com Raquel, para ele manter Raquel, ele precisa trabalhar mais 7 anos. E aí eu quero te chamar a atenção para algo que o Espírito Santo está ministrando ao meu coração. Entenda bem, você trabalhar para você conseguir alguma coisa é compreensível, já existe um estímulo natural, né? O pastor Anderson provavelmente, né, a gente está falando muito sobre o violão que ele consagrou hoje, né? Ele provavelmente pesquisou, entrou na internet, ele viu o preço, né, viu as condições, e é natural, então, a partir desse estímulo, dessa motivação, ele trabalhar, juntar dinheiro e se organizar para então comprar o violão. Todo o trabalho que a gente faz com uma motivação específica, ele acaba fluindo melhor. Agora, o texto nos mostra que ele trabalha 7 anos para conseguir, mas depois ele tem que trabalhar mais 7 anos para manter. Só que Raquel, ela não é entregue para Jacó depois desses segundos 7 anos, né? A Raquel não é entregue para Jacó depois de 14 anos de trabalho. Não, a Raquel é entregue uma semana depois de que Lia é entregue. Quantos estão entendendo aí? Digam amém. Então ele trabalha 7 anos, Lia é entregue, aí então Labão pede mais uma semana, e aí então ele entrega a Raquel. E aí Jacó poderia ter ficado com Raquel e depois de um mês, vou trabalhar nada, sai fora, e ter parado o trabalho. Ele poderia ter trabalhado de repente, sei lá, 6 meses, e depois, eu não vou levar mais 7 anos trabalhando para o meu sogro, não, estou fora. Quero nem saber. Mas será que a Raquel vem comigo? É minha esposa, vai ter que vir comigo. E mais à frente a gente vai ver que Jacó sai da casa de Labão, e levando toda a sua família, mesmo contrariando a Labão, mesmo contrariando seu sogro, porque afinal de contas, agora é a minha família, então se é a minha família, sou eu que decido para onde eu vou.
Então, eu não sei se você pensa igual a mim, mas me parece que trabalhar para conquistar, ok, compreensível. Agora, trabalhar para manter, ele não tinha essa obrigação, ainda mais porque aquilo ali tinha sido fruto de um engano. Ele podia muito bem dizer assim, não, vamos embora, Raquel, vamos embora, eu não vou trabalhar mais para o seu pai, não. Só que ele continua trabalhando, porque ele entende que ela é merecedora disso. Ele entende que vale a pena. É como você trabalhar para conquistar e depois você trabalhar para manter. Trabalhar para conquistar algo que você quer muito, mas trabalhar para que aquilo que você conseguiu conquistar continue funcionando da melhor maneira possível. Então você vai trabalhar fazendo manutenção, você vai trabalhar protegendo, você vai trabalhar fazendo com que o funcionamento daquilo que você conquistou não seja abalado. Mais uma vez, deixa eu te perguntar, quantos estão entendendo aí? Digam amém. Na nossa vida cristã, na nossa vida ministerial e diante dos nossos objetivos, e nós estamos no início desse ano, e eu sei que você tem muitos objetivos para esse ano, essa pode ser uma grande dica, pode ser uma grande sugestão, pode ser um grande conselho para a nossa vida, trabalhar para alcançar, mas já gerar uma predisposição para continuar trabalhando para manter. Tem muita gente, que trabalha muito para se casar, mas depois se esquece de trabalhar para manter. Tem muita gente que é muito galanteador na hora da conquista, mas depois que conquista, aquela velha história, no primeiro ano é momô, mozão, amozinho, e aí depois de 5 anos, depois de 10 anos, já não quer nem mais olhar na cara, já não elogia, E eu sei que o tempo, ele é de fato um grande inimigo do amor intenso, da paixão, é inimigo da fé. Tudo no início é muito fervoroso, mas com o tempo, vai ficando frio, vai ficando desgastado, mas nós temos acesso à palavra do Senhor, e a palavra do Senhor nos ensina a lutar contra isso. Se Deus te deu, Ele quer que você mantenha e que haja um avivamento constante. Aquilo que eu fui ontem não pode se comparar com o que eu sou hoje, e o que eu sou hoje não pode se comparar com o que eu serei amanhã. A cada dia melhorando, a cada dia evoluindo. Eu quero que você levante sua mão, eu quero profetizar sobre seu casamento, sobre sua família, quero profetizar sobre seus filhos, sobre a sua vida profissional, eu quero profetizar sobre o seu ministério. Deus te deu graça para conquistar, mas a graça vai ser maior para você manter. Deus te deu unção para chegar aonde você chegou, mas a unção vai ser maior para que você mantenha tudo que você conquistou até agora. Em nome de Jesus, sobre tua casa, sobre tua família, sobre o teu casamento, sobre a tua vida profissional, sobre o teu ministério, eu quero profetizar manutenção. O diabo não vai destruir, o tempo não vai desgastar, mas uma unção de renovação está sendo liberada sobre você agora. Oh, meu Deus! Fala para o teu irmão, diga assim: trabalhou 7 anos, tenha coragem para trabalhar mais 7. Se você estiver do lado do seu marido, é a hora agora. Diga: trabalhou 7 anos por mim, trabalha mais 7. Quem está noivo aí? Quem ainda não casou? Está noivo ou está namorando? Levanta a mão. Tem alguém aí namorando ali? Tem um casal ali, outro. Não viu nada. Se tu acha que tu já investiu, tu não viu nada. O investimento ainda vai vir. A manutenção. Mas vale a pena, vale a pena. Deixa eu voltar aqui para o texto. O fato é que Jacó, ele ama Raquel, e ele ama de uma maneira tão intensa que ele trabalha 7 anos por ela, e depois, enganado pelo seu sogro, ele trabalha mais 7 anos para mantê-la. E aí o capítulo 29, a gente ainda está no capítulo 29, ele termina nos mostrando Lia tendo 4 filhos. Existia ali já uma briga, uma luta, porque Raquel, sem dúvida nenhuma, era a esposa amada de Jacó. Lia era a esposa meio que no empurrão. Mas, em compensação, Lia tinha a possibilidade de dar filhos para Jacó, enquanto Raquel era estéril. E o final do capítulo 29 nos mostra Lia dando 4 filhos para Jacó. E todos os nomes dos filhos de Lia mostram a preocupação de Lia.
que era conquistar o que só Raquel tinha, que era o amor de Jacó. Olha que coisa tremenda. Lia corria para conquistar um amor que Jacó dava para Raquel, enquanto a luta de Raquel era ter o que Lia tinha, que era a possibilidade de gerar. Uma tinha o que a outra queria, e as duas viviam de maneira amarga por conta disso. Se você for lendo os nomes dos filhos de Lia, você vê o tempo todo uma preocupação dela com o amor de Jacó, que ela entendia que era dispensado por Raquel e não era dispensado por ela. Raquel, para mim, chega num nível de ansiedade e de angústia tão grande que quando você vira a página e começa o capítulo 30 de Gênesis, a Bíblia nos mostra que ela chega a pedir a morte. A falta de um filho, a impossibilidade de gerar, leva Raquel a um nível de angústia tão grande que ela chega a preferir morrer. E eu quero que você comece a entender, e eu até escrevi isso na internet, como você se vê e como Deus te vê, Eu quero que você comece a entender que talvez aquilo que você contempla a teu próprio respeito seja totalmente diferente daquilo que Deus contempla a teu respeito. O que você fala sobre você pode ser totalmente diferente daquilo que Deus fala sobre você. Para Raquel, ela era uma pessoa não amada, ela era uma pessoa humilhada, porque afinal de contas, ela não tinha condição de suprir o seu marido, em relação a dar a ele filhos, mas nós não vemos em momento nenhum Jacó reclamando disso. Nós não vemos em momento nenhum Jacó exigindo isso. Talvez ele até tinha um grande sonho, e mais à frente a gente vai entender que de fato isso era um sonho dele, Mas em momento nenhum ele lança isso em rosto, e em momento nenhum nós vemos ele ansioso, querendo que isso aconteça agora. Escute bem, uma palavra de Deus para o teu coração: tome cuidado para não ser levado por uma ansiedade de entregar para alguém algo que esse alguém não está esperando que você entregue agora. Tem gente que está mais ansioso pelo outro do que por ele mesmo. Tem gente que está mais preocupado em corresponder o sentimento do outro do que, de fato, com as suas próprias limitações, com o entendimento de que tudo tem o seu tempo. E corresponder a um sentimento que você acha que o outro tem e que talvez ele não tenha. Ou que ele tenha, mas que não seja acompanhado dessa pressa toda que tem assolado o teu coração. É hora da gente entender, eu estou fazendo o que eu posso. E isso não fala de acomodação, isso fala de contentamento. Sabe, isso não fala de sermos descansados, de sermos preguiçosos. Não, a gente trabalha para fazer, mas a gente tem um limite. E nem sempre a gente vai alcançar uma meta que a gente estabeleceu. Eu tenho inclusive uma dificuldade enorme. Todo início de ano eu vejo pessoas falando de meta. Eu tenho uma dificuldade de lidar com isso, irmãos. Porque eu só posso estabelecer uma meta desde que Deus estabeleça ela para a minha vida. Eu só posso dizer que esse é o ano de fazer isso se Deus disser para mim que vai fazer isso. Porque senão eu levo você a gerar uma expectativa e gerar uma correria em busca daquilo, e se Deus não agir, eu não vou conseguir, nem você. Tem hora que não adianta correr, irmão. Tem hora que querer não é poder, e só Deus tem nas mãos o querer e o efetuar. Só Deus é que pode dizer eu quero e eu faço. Se Ele não me revela, eu não posso me deixar levar por uma cobrança que às vezes vem de fora para dentro, mas às vezes, e no caso de Raquel, vem de dentro para fora. Escute, ela se cobrava, ela mesma se cobrava mais do que o próprio Jacó cobrava ela. Me ajuda a ministrar, olha para o teu irmão e diga assim: tome cuidado para você não se cobrar demais. Eita, aí entra por um caminho de doença na alma. Porque não corresponde ao que você desenha como uma expectativa da sociedade, que é pior ainda.
Sabe, ano novo, eu tenho que comprar uma roupa nova. Aí não consegue comprar roupa nova para a passada do ano e tal, que não sei o quê. E chega para cá todo depressivo, e que não sei o quê, todo mundo está de roupa nova, mas eu não estou e tal, que não sei o quê. E aí você chega com aquela velha e alguém olha para você e diz assim: que roupa bonita, é nova? Não, é antiga. Aí você já desconstrói a ideia: caramba, passou como nova. Aí às vezes acontece o contrário, tu se arrebenta todo para comprar aquela roupa, e você passa e ninguém olha, e ninguém vê, e ninguém elogia. Aí você, que não se aguenta, ainda fica jogando umas indiretas e tal, e aí alguém que é muito cara de pau olha para você: é nova? Usada, eu achei que eu já tinha te visto com essa roupa. Você está muito mais preocupado com o que as pessoas pensam do que de fato essas pessoas estão preocupadas com você. Mas eu quero profetizar que essa manhã vai ser uma manhã de libertação. Viva o teu hoje, viva o teu momento. Porque, irmãos, né, ontem foi aniversário de um menino, um dos adolescentes, o Fernando, e aí eu fui buscar meus filhos, e o pastor Anderson e o pastor Luz estavam lá, e aí quando eu cheguei, o Samuelzinho, filho do pastor Anderson, veio correndo, me deu um abraço e tal, eu ainda fiquei brincando com ele, falei: abraça forte, ele me deu um abraço forte, e eu fiquei com ele ali alguns minutos, e sabe, aquele cheirinho de criança, né? E ele fazendo, né, fica passando a mão assim, fazendo carinho assim na minha careca e tal, aquela coisa gostosa. Aí dá uma saudade, sabe? Ai, quanto tempo. Jonathan já, sabe, todo peludo, João Vitor, eu não tenho, sabe? Dá aquela saudade, você tem uma criancinha, mas ao mesmo tempo uma saudade que dá e passa, sabe? Rápido. Porque quando eu penso em ficar saindo correndo, e que não sei o quê, e papapá, e eu vejo, sabe, a pastora Luz já entregou para Deus, já, sabe, eu faria a mesma coisa no teu lugar. No terceiro, já teria entregue para Deus mesmo, irmão. O Samuel está subindo ali na coisa, aleluia, glória a Deus, entregue. Então os anjos estão acampados ao redor dele. Mas às vezes eu poderia me deixar levar, sabe, por aquele momento ali, de abraço, para dizer: não, eu quero ter um filho, eu quero ter um filho. Irmão, já passou. São momentos, são situações, e cada situação tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Ter um filho pequeno, uma maravilha. Aquela criança, bebezinho, eu fico vendo, sabe, a filhinha do meu sobrinho, do Pedro, né, e tal, que é Alice, a Ana toda boba e tal. Para a Ana é mole, irmãos. A Ana fica embalando a criança, meu bebê, que não sei o quê, mas na hora de chorar, a Ana está em casa, dormindo. A bebê não mora com ela, tá, né? Pastor Rafael, Roberto, daqui a pouquinho está chegando a Sarinha aí, vai ser maravilhoso, sabe? Tantos momentos, vocês vão enfeitar ela igual uma bonequinha, vão, sabe, botar roupa bonita, daqui a pouco você vai estar aqui apresentando a Sarinha ao Senhor, né? Vai ter tudo lindo, mas irmão, vai ter dia que você vai estar em casa, cansado, querendo dormir, e ela vai chorar, e você vai perguntar para ela: fala para mim, eu só quero saber por que você está chorando. Eu fazia isso com os meus filhos: se você me pedir qualquer coisa, eu te dou. Olha para o teu irmão e diga assim: há momento para tudo. E em cada momento você consegue extrair, sabe, coisas boas. É tudo uma questão de perspectiva, de ponto de vista. Você pode ser positivo ou você pode ser pessimista. Você pode ser otimista, sabe? Olhar para aquela situação e extrair coisas boas. Ou então você pode ficar: não, tudo errado, tudo errado. Irmãos, para alguém pedir a morte, é porque não consegue conviver com um não. Não consegue. E no caso de Raquel, não era nem um não, a gente vai ver à frente. Não era um não, era um daqui a pouco, era um espere, era um aguarde. Mas ela não conseguia conviver com isso, e ela chega então a querer a morte. Ela não consegue, né, dar filhos para o seu marido, e então ela entrega a sua serva Bila. No mesmo capítulo 29 a gente vai ver, e ela diz: olha, Jacó, então se deite com a minha serva, porque o que nascer dela vai ser meu filho. Não a filha da minha entranha, mas vai ser meu filho.
Porque as servas ali, elas serviam como isso, como barriga de aluguel. Então, se deite com ela e tenha filhos com ela. E aí você vai ver, né, o primeiro filho que Jacó tem com Bila se chama Dan. E a frase que vem sobre Dan é: Deus me fez justiça. Ou seja, ela não está preocupada em ter um filho, ela está preocupada em disputar com Lia. Ela está dizendo: Deus fez justiça. Olha como ela está perdida em seus sentimentos. Irmãos, tem gente que não está preocupada em ter um trabalho para poder gerar prazer para sua família, para gerar sustento para sua casa. Tem gente que está preocupada em ter um trabalho para esfregar na cara dos outros. Tem gente que não quer ter um carro para se locomover, quer ter um carro para esfregar na cara dos outros, para ficar ostentando, para ficar dizendo que tem. Isso não é vida. Não é isso que Deus tem para a nossa vida. Isso é vida mais ou menos. Isso é mediocridade no sentido real da palavra. Mas quando o texto diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Cristo veio para nos dar vida e vida com abundância, está falando disso, de liberdade, de saber quem você é, de saber quem você representa, de não querer provar e de não precisar provar nada para os outros, mas é viver, sabe, a essência da vida de Cristo em você. Olha para o teu irmão e diga: sorria, Jesus te ama. Oh meu Deus, existe verdade melhor de se ouvir do que essa. Eu sou amado do Pai, eu sou querido pelo Pai, louvado seja o nome do Senhor. Eu fui salvo por Cristo Jesus, nenhuma condenação existe sobre a minha vida. Oh meu Deus. E aí é por isso que a Bíblia diz: buscar primeiro o reino, a sua justiça, e o que você precisa, o que é necessário, o que é fundamental, vai ser acrescentado para você. Sabe, irmãos, eu sei que todos nós aqui temos sonhos, todo mundo quer morar numa casa que já está quitada, todo mundo quer ter um carro com ar-condicionado bacana. Eu entendo, isso não é errado, mas ficar se debatendo não vai acelerar o processo na tua vida. Agora, entregar na mão do Senhor, confiar nele, primeiro, vai tirar o estresse, vai diminuir tuas rugas, vai fazer o teu cabelo cair menos, e ainda vai fazer com que esse processo seja acelerado. Você pode declarar sobre a vida do seu irmão, diga assim: quando você menos esperar, vai acontecer. A frase sobre Dan era: Deus me fez justiça. O segundo foi Naftali, e a frase sobre Naftali era: tive uma luta intensa com a minha irmã e venci. O que a gravidez tem a ver com isso? O que Naftali tem a ver com isso? Imagina. Não, eu tive uma luta com a minha irmã e venci. É assim então? A gente vai ter filho porque a gente está em luta com alguém? A gente vai se casar porque a gente está em luta com alguém? A gente vai comprar alguma coisa porque a gente está em luta com alguém? O que a gente tem a ver com a luta que a gente tem travado com os outros? Não. Você tem que ser uma resposta para você mesmo. Que isso é libertador. É um processo. Quanto mais você trabalhar esse processo na sua vida, mais você vai ser livre. E a Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, verso 1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não tem dinheiro para comprar vestido novo no ano novo? Venha com aquele antigo. Ah, mas pastor, todo mundo tem um novo. Todo mundo é muita gente. Tem muita gente que nem o velho tem. Você não tem que ficar dando satisfação para os outros. Porque a igreja, ela gera um ajuntamento. E Davi escreve no Salmo 133, que bom e agradável é que vivamos em união. Ele termina dizendo: ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Isso é maravilhoso, esse ajuntamento. Mas às vezes, sem querer, a igreja gera cobrança também. E aí a gente se deixa levar por uma cobrança que às vezes nem estão lançando sobre a nossa vida. Eu já vi gente: não posso, pastor, eu não posso aparecer assim. Como não pode? Mas quem disse que não pode? Não, eu sei que dizem. Tem um negócio que eu não aguento, é quando alguém vem no gabinete, sabe, para mim falar alguma coisa. Estão dizendo. Não, você vai ter que dizer quem está dizendo. Ninguém mandou você vir aqui, eu não te obriguei a vir aqui. Ah, não, pastor, estão dizendo. Não, você vai dizer sim, senhor. Você vai me falar.
Porque joga ao vento, sabe? Joga ao vento. E aí coloca na conta do outro uma cobrança que o outro tem gente que não está nem sabendo. Eu, pastor? Eu estou nem aí, não estou preocupado não. Sabe, né? A gente já foi magro, né? Pô, já foi adolescente, igual o João Vitor aí, meu filho, magro. Pô, já fui esbelto, casei esbelto até demais, né? Magro. Só que as responsabilidades vêm. E eu ouvi falar uma vez, eu peguei essa palavra para mim, cara barrigudo é porque tem muita responsabilidade. O cara que é chapadão assim, é porque tem tempo para treinar, e não sei o quê. O outro não tem, é muito trabalho, muita responsabilidade. Eu recebi essa palavra sobre a minha vida, estou entendendo. Irmão, mas eu tenho visto homem entrando nessa neura. Eu não estou falando que a gente não deve se cuidar, não. Tá, corta refrigerante, faz uma dieta, tudo é luta, mas vamos embora, entendeu? Mas tem gente, os caras na internet, então, os pastores, os caras vivendo em função, e tem gente que depois ela fala assim, pastor, não gostei, não, era muito melhor quando você estava sem cabelo do que agora, essa peruca que o senhor colocou. Outro dia eu vi o cara escrevendo na internet, aí deu vontade de falar, bem feito. Quer botar? Coloca por você. Eu quero. Eu me olhei no espelho, olhei e falei, pô, vai ficar melhor. Então faça por você. Mas não faça para ficar vendendo uma imagem, para parecer ser o que você não é. Não, todo mundo vai envelhecer, irmão, mesmo com dinheiro. E sabe, e tem uma hora que ou tu aceita, ou então fica feio. Me desculpe, meio que desceu o pastor Manuel aqui. Sabe, porque, cara, às vezes, vou falar um negócio, eu já falei isso aqui na igreja, uma vez eu estava andando, acho que foi no Barra Shopping, num shopping desses daí, e aí estou olhando, de repente eu vi um senhor, ele estava vindo e tal, papapá, e aí, daqui a pouco eu olhei, e aí saiu uma menina, né, e deu a mão para ele, aí eu julguei na hora, falei, caramba, ou é filho, ou então não é possível. Não é possível, essa menina está com ele. Só que quando eu olhei o rosto, falei, gente, não é uma menina. Era uma senhora de verdade, era uma senhora. Mas ela estava tão esticada, Eu não vou fazer porque senão vai bagunçar meu microfone, mas... Cara, mas a cara dela... Que eu fiquei hipnotizado. E eles vieram, e eu fiquei olhando, e daqui a pouco eu olhei para a cara do cara, o cara estava me olhando serião, tipo, achando que eu estava cantando ela. Eu falei, fiquei sem graça, falei, não, desculpa, mas eu juro por Deus, se você me perguntasse, falasse assim, está olhando o quê? Eu falasse, está esquisito, senhor, não está legal isso aí que ela está fazendo, não. Eu não sei se você já viu gente assim, mas, meu irmão... Pô, dá uma esticada aqui, fazer um negocinho aqui, ali e tal. Olha para o teu irmão e diga assim, ordem e decência, irmão. Porque tem uns negócios que é assustador, irmão. É assustador. Porque vê na televisão, e é uma cobrança que a pessoa se faz. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha para o teu irmão e diga assim, você é livre até para ficar velho. Somos livres para tudo, irmão. Livre para ter uma barriguinha, livre para ter aquela entradinha, livre para tudo, irmão. Melhora de acordo com a possibilidade e tal, mas vamos entender. É porque a minha mulher que não sei o quê, manda ela buscar poder. É que meu marido, manda ele buscar poder. Porque se cada um olhar para si, vai perceber, você tem isso, você tem aquilo, tal. Tá todo mundo ficando velho, irmão, não tem como mexer nisso. O fato é que depois de Lia ter tido, porque aí, como eu disse, a Raquel se deita com Bila, Bila tem filhos, Lia tem vários filhos, tem outros, até filha ela tem. Aí Lia também deixa Jacó se deitar com Zilpa, que é uma das suas servas, e aí também tem filhos e tal. E depois disso tudo, a Bíblia nos mostra que finalmente Raquel tem o seu primeiro filho. Quem foi o primeiro filho de Raquel? José. E aí as frases que ela diz
em torno do nascimento de José são: Deus tirou a minha humilhação e que Deus me acrescente um outro filho. Irmãos, eu continuo vendo uma menina doente, porque ela tem um filho e ela está preocupada com a humilhação. Ela não está preocupada: caramba, tive um filho, glória a Deus. E aquele filho já não gera contentamento para ela. Ela diz assim: eu tive um e que Deus me permita ter outro. Como assim outro? Ah, porque minha irmã tem vários. A minha serva tem 2. A serva da minha irmã tem outros. Não quero um só não. Sabe, é um espírito de competição que vai entrando na cabeça do ser humano, e isso não é de agora. Há mais de 5.000 anos atrás isso já existia. Gente que quer ser porque o outro é. Gente que quer ter porque o outro tem. Gente que quer alcançar porque o outro alcançou. Não, viva o que Deus tem te dado. Receba o que Deus tem liberado sobre a tua vida. E eu não estou dizendo que é fácil não, é um trabalho, é um exercício. Paulo escreve sobre isso, eu já falei isso diversas vezes. Paulo escreve dizendo: eu aprendi, eu exercitei viver contente em toda e qualquer situação. Exercício é algo que Paulo trabalhava na mente dele. Eu não quero ser soberbo, eu não quero ser fútil. Sabe o que é futilidade? Futilidade é comprar aquilo que você não precisa comprar. Comprou por quê? Por causa dos outros. Para mostrar para os outros. Não, irmão. Tem dinheiro? Compre. Profetizo, sabe, que você vai conquistar uma unção de conquista sobre a tua vida. Mas faça isso por você. Faça isso pela sua família, pelos seus filhos. Faça isso pelos seus amigos, para receber pessoas na sua casa, receber bem. Ok, nada de errado. Agora, fazer porque o outro tem, fazer porque o outro conseguiu fazer, aí você começa a se perder. E eu vou falar uma coisa para você: esse poço não tem fundo. Fala isso no ouvido do seu irmão, diga assim: esse poço não tem fundo. Sabe por quê? Porque vai ter sempre alguém mais rico que você, sempre. Né? De repente o Cacá começou a disputar com o pastor Elton. O Cacá ficou mais rico que o pastor Elton. Aí pegou o pastor Helder na frente, irmão. Outra briga. Ficou mais rico que o pastor Helder. Mas aí vem o pastor Sebastião. E não tem fundo, irmão. Não tem fundo. Tem marido trocando de esposa porque a do amigo é mais bonita. Vai ter sempre um amigo com uma esposa mais bonita. Porque a gente precisa também entender que é estereótipo da mídia. É o que a mídia fala de ser bonito, de ser feio. Irmãos, se você vê quadro de Da Vinci, que não sei o quê, escultura e tal, né? Tudo gordinha. Não tinha uma magra. Era moda, era o que inventaram, era o padrão. De repente alguém mudou o padrão, botou as magrinhas, quebrou as gordinhas. Eu quero ver a hora que alguém vai vir mudar o padrão e vai botar as gordinhas de novo, as magrinhas vão ficar doidas. Fala para tua irmã, diga: vai chegar essa hora. Eu vi gente fazendo cara de raiva. Vai chegar essa hora. Vai chegar a minha hora. Chegou a nossa vez. As gordinhas, chegou a nossa hora. Padrão, irmão. Padrão estabelecido por quem? Não está na Bíblia. Olha para o teu irmão e diga assim: o teu padrão tem que ser a Bíblia. Não está na Bíblia. Bem-aventuradas magrinhas, porque dela é o reino dos céus. Não tem nada disso, irmão. Não tem nada disso na Bíblia. Mas a gente vai sendo contagiado, e esse poço não tem fundo. Mas se hoje você está ouvindo a voz do Senhor, não endureça seu coração. Deus está querendo mostrar para você que você precisa parar. Você está numa caminhada que precisa de freio. Deixa eu continuar aqui no texto. Ela engravida, ela tem José, mas você vê que ela ainda está presa ao passado. Mas, ok, Deus me livrou da humilhação, que Ele me permita ter outro e tal. Mas ao mesmo tempo me parece que, mas já é menos pior, né? Minha irmã tem um monte, mas eu tenho pelo menos um. Ninguém vai poder ficar, lá vai estéril. Não, estéril não, eu tenho um filho, né? Só que, e eu já vou caminhar para o final da mensagem.
eu quero destacar um outro momento crucial na vida de Raquel. Porque depois que José nasce, e aí aqueles 7 anos se acabam, né, que Jacó promete trabalhar por Raquel. Bem, o fato é que Jacó vai até Labão e diz assim, eu quero minha família, quero todo mundo e eu quero sair de casa. E aí eu estou correndo muito aqui, tem muitos detalhes nessa história, a gente não vai entrar nesses detalhes, mas o fato é, eu quero ir embora. E aí ele chama Lia, chama Raquel e diz, vamos embora, pega as nossas coisas e tal, vamos embora e tal, não sei o quê. Aí se você quiser ler comigo, Gênesis 31, 19, se quiser colocar aí no telão, pode colocar também. Olha só, no momento em que Jacó decide sair de casa, ele fala com o seu sogro e tal, ele chama suas mulheres e tal e sai. Olha o que diz a Bíblia. Ora, tendo Labão ido tosquear as suas ovelhas, Raquel furtou, repita comigo, furtou os ídolos que pertenciam a seu pai. Depois você vai ver que o negócio só piora, porque aí depois Labão vai atrás desses ídolos, e aí Raquel mente, porque Raquel esconde ele debaixo da sela, né, da cavalgadura, negócio que ela bota sobre o camelo, né, e tal, seu nome e tal, ela coloca e tal, e ela fica sentada em cima, e Labão ele vasculha a tenda de Raquel, de Lia, e não acha os ídolos. Então ela não só furta, mas depois ela mente dizendo que não furtou. Mas eu quero te chamar a atenção que ela não furta ouro, ela não furta prata. Só furtar já era terrível, mas ela furta os ídolos do pai. E a gente está falando de uma mulher que era casada com quem, irmãos? Ela era casada com Jacó. Jacó era patriarca de Israel. Abraão, Isaque, Jacó. Nós estamos falando de uma família que recebeu uma ordem divina, direta. Nós estamos irmãos, se existia uma família hebreia que conhecia a Deus, a Javé, ao único Deus, essa família era a família de Abraão, Isaque e Jacó. E Raquel, me parece que ela está tão envolvida com essa necessidade de conquistar as coisas com o seu próprio jeito, ela se estabelece, sabe, no âmbito da conquista, ela se estabelece numa perspectiva tão humana, que ela não consegue confiar no Deus verdadeiro, ela não consegue confiar que tudo está no controle do Senhor. Isso fica muito provado, que na hora que Jacó diz assim, vamos embora, ela, vamos, mas eu vou levar os ídolos do meu pai. Vamos, mas eu não vou confiar totalmente em você. Vamos, mas eu não vou confiar totalmente no seu Deus. Você entende o quanto essa questão da futilidade leva a gente a viver debaixo desse decreto de desconfiança? Irmãos, tem gente que quer ser porque na verdade é inseguro. Não sabe o que representa, não sabe quem é no reino, e aí o tempo inteiro quer provar. Eu já falei sobre a problemática que é desenvolver uma autopromoção o tempo todo. Você para conversar e a pessoa se vende o tempo todo. Ela fala do que ela faz, ela fala de como ela age, e o tempo todo ela não te deixa falar. E aí você lê a Bíblia rasga essa ideia, mostrando para nós simplesmente que você conhece a árvore pelos frutos, ponto. A árvore não fala, a árvore não diz, venham e ouçam a minha voz, eu canto muito, venham e sentem no templo e ouçam a minha pregação, porque eu prego muito. Não, a árvore não tem voz, a árvore não fala. Então como é que você conhece a árvore? Pelo fruto que ela dá. Quem é ele? É o que ele faz. Automaticamente, você percebe, sabe, ninguém fala, o cara não fala dele, as pessoas falam acerca dele. Ele não faz a sua promoção, as pessoas promovem ele. Mas tem que estar conectado com Deus, irmão. Tem que estar conectado com Deus. Porque quando você não está conectado com Deus, realmente ídolos comandam a sua vida. Dinheiro comanda a sua vida. Posição comanda a sua vida. Prestígio comanda a sua vida. Quer prestígio? Vai comprar um chocolate. Tem ainda prestígio? Compra, pronto. Agora eu domino, eu tenho prestígio. Porque tirando o chocolate, irmão, deixa que as pessoas falem. Seja você mesmo.
Seja o que Deus quer que você seja, e as pessoas vão te honrar. Porque para você receber honra de Deus, honra dos homens, antes você recebeu já de Deus. E quando Deus te honra, Ele força os homens a te honrarem. Então eu vejo aqui, de fato, uma mulher perdida, longe das convicções. É igual aquele crente, sabe, que no domingo está aqui dizimando e amanhã está roubando. Que convicção é essa? Um dia ele está aqui acreditando e amanhã ele está em pânico. Que convicção é essa? Era Raquel. Que convicção é essa? Está com Jacó, mas está roubando os ídolos de Labão. Sabe, irmãos, a história vai se desenvolvendo. Se você for lendo, e depois eu te aconselho, leia essa história. Você vai ver que realmente Jacó sai da casa de Labão, depois ele se reencontra com Esaú e tal, não sei o quê, mas para a gente correr, eu preciso terminar. Coloca para mim já, pula para o 35, capítulo 35, verso 16. Nós estamos no final da vida de Raquel. E no final da vida de Raquel há uma revelação de Deus. E que pena que ela não percebeu isso antes. Verso 16 do capítulo 35 diz assim: depois que partiram de Betel, rumaram para Efrata. Raquel, porém, sentiu dores, fortes dores, e entrou em trabalho de parto. Quando ainda estavam a certa distância da cidade, as dores do parto aumentaram, e a parteira lhe disse: não tenha medo, você terá outro menino. Raquel estava quase morrendo. Presta atenção, ela estava quase morrendo. Mas com o seu último suspiro, repita comigo você, a última coisa que ela fez. A última coisa que ela fez. Chamou o menino de Benoni. A última coisa que Raquel fez foi dar nome ao seu filho. O pastor Eliel esteve aqui, ele até pregou sobre isso também. A última coisa que Raquel fez, depois dessa vida que ela viveu, foi dar nome ao seu filho. Aí você vai para o significado do nome Benoni. Repita comigo assim: filho da dor. Repita: filho da aflição. Irmãos, eu não sei você, mas eu penso que tem que estar muito amargurado para no momento do parto, no último suspiro, querer ainda que o seu filho represente todo o teu sofrimento. Sabe, como último suspiro, liberar uma palavra amarga. Como último suspiro, liberar, sabe, uma palavra de descontentamento. Ah, filho da dor, filho da aflição, filho da angústia. Só que, quando ela grita dizendo que o nome tinha que ser Benoni, o texto continua e diz assim: mas o pai do bebê, no entanto, o chamou de Benjamim. Ela gritou Benoni, mas Jacó gritou Benjamim. E Benjamim significa o filho da destra, o filho da mão direita. E eu preguei aqui na Nova Jerusalém, alguns domingos atrás, falando sobre essa coisa de ser destro e de ser canhoto. Eu falei sobre Eude, que era um homem canhoto, e que mesmo sendo improvável, venceu o seu inimigo. E nessa mensagem eu deixei claro que você não encontra na Bíblia facilmente, aliás, eu não conheço nenhum outro além de Eude, guerreiro canhoto. Quando você na Bíblia vê alguma coisa de confiança, quando você vê na Bíblia alguma coisa estável, você sempre fala de mão direita, firme, forte, destra. Enquanto Raquel diz, é o filho da aflição, Jacó diz, não, é o filho da minha melhor companhia. Eita! Porque quem senta à direita
é a melhor companhia. É o filho da minha base. É o filho da minha confiança. É o filho da minha força. É o filho da minha estabilidade. E, irmãos, isso fica muito claro durante toda a história. Porque enquanto Raquel chora, Jacó diz: mas eu te amo. Enquanto Raquel reclama, Jacó diz: mas eu te amo. Enquanto Raquel murmura, Jacó diz: mas eu te amo. Porque o que ela pensava sobre ela era totalmente diferente do que ele pensava sobre ela. E eu quero terminar essa mensagem liberando essa palavra sobre a tua vida. Aqui, Jacó representa Deus. E quando você murmura, reclama, e quando você acha que nada está dando certo, entenda: talvez o pensamento de Deus acerca de você seja diferente. Você se acha uma aflição, mas Ele te acha a melhor companhia. Você se acha dor, mas Ele vê em você força. Oh, xicalabacalabachuri andalaba. Deus hoje quer mudar na tua mente. É metanoia, é mudança de pensamento, mudança de mentalidade. Deus quer mudar hoje dentro de você o conceito que você tem a seu respeito. Não será mais o teu conceito, mas será o conceito de Deus. Você não vai ser aquilo que você pensa que vai ser, mas você vai ser aquilo que Deus pensa que você vai ser. Jeremias capítulo 29 nos mostra isso. Nem você mesmo pode apontar o dedo para você e determinar o teu destino, porque quando você acha que sabe, Deus mostra para você que você não sabe de nada. A Bíblia diz em Jeremias 29: eu, o Senhor, é quem sei que pensamentos tenho a vosso... Eita! Eu, o Senhor, é quem sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Deus te conhece muito mais do que você imagina. Aliás, Ele te conhece, e ponto final. O seu marido não te conhece, a tua esposa não te conhece, teus filhos não te conhecem, teus irmãos não te conhecem, teus pais não te conhecem, você não se conhece, Deus te conhece. Então hoje se levante e saia daqui vivendo e sendo aquilo que Deus pensa a teu respeito. Ele quer te convencer hoje que você é a melhor companhia dele. Ele poderia habitar em templos feitos por mãos de homens, mas ele preferiu habitar em você. Profetiza para o teu irmão, diga assim: você é a casa de Deus. Diga: você é a casa favorita do Pai. Irmãos, depois em casa leia, continue lendo e vá a fundo na história de Benjamim. Porque você vai ver que Jacó, ele, depois da morte de Raquel, ele se apega a seus 2 filhos com Raquel. José nem se fala. A Bíblia diz que Jacó amava tanto a José que seus irmãos o invejaram. E Benjamim, quando a comitiva toda vai até o Egito, naquele momento de fome, eu já estou lá na frente da história, e a comitiva vai toda lá para pedir comida para o governador do Egito. Eles não faziam a menor ideia que o governador era José, o irmão que eles tinham vendido. O texto é claro: vai todo mundo menos Benjamim. Aí você vai procurar saber por que Benjamim não vai, porque Jacó não deixa. Porque ele diz assim: eu já perdi José, eu não perco Benjamim. E se Jacó representa Deus, isso mostra o amor, o carinho que Deus tem. Não, eu quero você aqui do meu lado. Eu quero você aqui perto de mim. Eu não quero que você saia de perto de mim. Aí, quando a comitiva toda chega, os irmãos todos chegam, José procura assim: mas cadê Benjamim? Porque ele só tinha um irmão de pai e mãe, que era Benjamim. Os outros eram só irmão por parte de pai.
Ele procura, cadê Benjamim? A Benjamim não veio. Vocês tragam ele aqui. Aí a história nos mostra que José força eles trazerem Benjamim. E aí quando Benjamim chega, ele dá aquele abraço no irmão, porque é filho da mão direita, porque é companhia, porque é força. Porque, irmão, quem é bem resolvido se identifica com quem é bem resolvido. Eita! Gente complexada procura gente complexada, mas gente liberta procura gente liberta. Oh! Esse abraço. E na hora que José diz assim, vai lá e busca o meu pai. Depois que ele se revela, diz, vai lá, busca meu pai, traga uma família toda. Ele vai dando presentes e tal, para todo mundo, mas depois você vai ler, para Benjamim ele dá muito mais. Porque, irmão, quem é liberto, atrai quem é liberto. Se você está se achando sozinho, é a hora de começar a perceber se você não está se tornando, sabe, uma pessoa que as pessoas têm dificuldade de conviver. Vamos ficar de pé, deixa eu terminar. Estourei meu horário.